Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O programa de hoje recebe o candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, Marcos Alexandre. Vou direto para a pergunta dos internautas. Candidato, vamos lá. O Elson Mery faz a seguinte pergunta para o senhor. Senhor Marcos Alexandre, todos os candidatos falam do trânsito de Rio Branco, mas poucos falam em ciclovia, já que nossa cidade tem muitos ciclistas. Qual sua preocupação com esse transporte? Afinal, é um transporte que não polui e faz bem para a saúde. Qual o seu plano para ciclovias? É a pergunta de Elson Mery, candidato. Olha, essa é uma pergunta importante do Elson. E eu fico à vontade, porque todas as obras, Alan, que nós fizemos ao longo dos últimos anos, nós incluímos ciclovia como prioridade. Se a gente pegar ali a Ceará, que nós fizemos até o Parque da Maternidade, depois até a Floriano Peixoto, se nós pegarmos a Pernambuco, nós temos uma ciclovia que liga ali Antônio da Rocha Viana até a Ceará, depois a Via Chico Mendes tem uma ciclovia no centro. Então, e também a última grande obra que nós fizemos, que foi a Amadeu Barbosa, que nós temos ciclovia de ponta a ponta, quase 10 quilômetros. Então, quer dizer para ele que essa é uma das soluções importantes. O senhor vai aumentar e nós o vamos número de aumentar ciclovias. a construção de ciclovias, vamos ampliar. Rio Branco é uma das capitais que tem mais ciclovias do país, proporcional à sua malha viária. Nós vamos construir mais ciclovias, porque é muito importante para o sistema de transporte. Alguns candidatos prometeram aqui no programa construir viadutos e duplicar avenidas. Citamos a Isaura Parente, citamos Marechal Deodoro, a própria Nações Unidas, que são vias de muito fluxo e que ficam congestionadas na hora do rush. O que o senhor pretende fazer nesses casos? Primeiro, fico à vontade de falar sobre viaduto, Alan, porque os 3 primeiros viadutos de Rio Branco fomos nós que coordenamos. Na Epaminondas Jacome com a Quarta Ponte e na 6 de agosto na Travessa Santa Terezinha e Cearense. 2 viadutos construímos. Viaduto é uma solução pontual. Então eu acho que Rio Branco tem outras prioridades. Viaduto, por exemplo, como citam ali na Ceará com a Getúlio Vargas, é um investimento para mais de 8 milhões. Só que logo em seguida tem 2 semáforos, então não vai resolver. O que a gente propõe? Primeiro nós temos que trabalhar na Estrada da Floresta, que com o shopping ela ficou estrangulada ali do Castelo Branco, ali próximo à Esperança, até o início da Estrada do Calafate. Temos que O senhor pretende duplicá-la? Nós vamos alargar e fazer baias de ônibus. Né? Duplicar não, porque ali é um trecho bastante urbanizado. Nós vamos duplicar a Estrada da Sobral, que vai ali da bifurcação, passando pelo Ceasa até a rotatória da Terceira Ponte, que é a antiga Transacriana esse trecho. Vamos duplicar porque com o Ceasa ficou muito estreito. Vamos duplicar a Polônio Salles, naquele trecho lá em cima, chegando na Jabas Passarinho, porque ali também, com a construção de vários conjuntos habitacionais, ela ficou muito estreita. Vamos concluir o binário da Isaura Parente com a Nações Unidas, deixando a Isaura Parente todinha mão única. E vamos fazer também um binário da Minas Gerais com a Rio de Janeiro, até ali o início do posto de gasolina, para quem vai para o Bola Preta, que é muito importante aquele ponto, que é uma ligação norte e sul da cidade, fundamental. Nações Unidas não será duplicada? A Nações Unidas não. A Nações Unidas nós vamos Isaura deixar Parente, fazendo binário. um binário junto com a Isaura Parente. O senhor acha que resolve o problema do trânsito? Não, Alan, o trânsito é muito dinâmico. Nós temos que dar soluções para ele, mas o crescimento da frota é muito grande. A frota cresce 12% ao ano, enquanto a população cresce numa taxa de 4%. Então nós vamos ter que estudar soluções a cada ano. Essas que eu estou dizendo são as soluções que nós estudamos no Plano Diretor de Transporte. Muito bem. Pergunta do Enio Araújo. Marcos Alexandre, nos últimos meses, e ele tem uma certa intimidade, Marcos Alexandre, nos últimos meses ouvimos propostas bizarras e absurdas de alguns candidatos de oposição, tais como: colocarei água mineral em todas as torneiras da capital. O senhor acha que certos candidatos pensam que o povo é burro? Ou seria certos candidatos, em sua inexperiência, se tornam burros na tentativa de se passarem por pessoas competentes? Ele está fazendo uma pergunta, mas ele também está puxando uma sardinha também, o Enio aqui. Mas eu passo a pergunta dele, que é também pontual. Essa questão da água mineral não vou nem citar, porque não vou nem estar no mérito. Água mineral, acho que é uma colocação indevida aí. Eu acho uma importante, Alan, é assim, um candidato tem que ter um plano de governo. Porque se o candidato não tem um plano, ele está pedindo um cheque em branco para a população. Se ele não está dizendo durante a campanha aquilo que ele se propõe a fazer durante os 4 anos de gestão, então ele pode fazer o que ele quiser. Eu acho que é importante a população analisar nesse momento, onde nós vamos decidir o futuro da capital, qual é a candidatura que apresenta o melhor plano de governo. E eu tenho um orgulho muito grande do plano que nós construímos, com 9 partidos, ouvindo 2.000 pessoas. Nós estudamos a cidade. Alan, só para dizer, a Frente Popular escolheu a nossa candidatura em final de fevereiro deste ano. Eu estava trabalhando no DERAC e fiquei trabalhando até final de maio. Pegamos os nossos finais de semana, nos dedicamos todos eles, abril,
março, abril e maio, todos os sábados e domingos nos reunimos para poder construir o nosso plano. Mesmo não tendo aquele tempo todo, porque eu estava trabalhando e tinha minhas responsabilidades, nós nos dedicamos muito em construir o plano. Teve gente que teve oportunidade, mas não fez. Candidato, a pergunta aqui do Gemil Júnior. Na gestão do prefeito Maurício Sérgio, do PMDB, a rua Benjamin Constant, em frente ao Colégio Acreano, foi fechada para a ocupação da área por camelôs. Parece que ninguém quer resolver esse problema, que já dura quase 15 anos, que contribui para tornar o trânsito de Rio Branco ainda mais caótico. As gestões do PT nada fizeram para não perder votos dos milhares de comerciantes informais de Rio Branco. E o senhor vai fechar os olhos para o problema como fez a atual gestão? Pergunta do Gemil Júnior. Olha, Jamil, primeiro eu queria dizer o seguinte, você tem razão quando coloca a questão do trânsito em fechamento de ruas. Hoje em dia, a arquitetura moderna das cidades não se fecha mais ruas para transformar em calçadão. Pergunta, o senhor vai abrir aquela rua? Só concluir, Alan, porque fechar a rua em áreas centrais da cidade é um perigo. Você dificulta o trânsito da polícia à noite, você inviabiliza o fluxo, a fluidez do trânsito, então não é um caminho que se faz hoje. Nós vamos estudar junto com os camelôs, eu estive lá reunido com 250, me comprometendo primeiro a implantar o shopping popular. Nós vamos construir ali, próximo ao terminal, um local adequado para que já todos tem área, possam comercializar. Ali, né? Já tem uma área que nós aterramos, que era um local onde ficavam igapó, com doenças e tudo mais. Então nós nos comprometemos de fazer um plano diretor ali para aquela região, transformando em toda a área num grande shopping popular, não só a nova edificação, mas todo o calçadão. E o que eu vejo em relação a Benjamin Constant é que nós temos que abrir uma via de serviço, né, para poder ter um trânsito ali, principalmente para abastecer os próprios comércios e ter com que a polícia possa, durante o dia e durante a noite, fazer a sua ronda, que é muito importante, e ter uma mão de trânsito ali, como foi feito pelo prefeito Angelino na descida do Banacre, né? Um pouco antes, ali naquele ponto anterior, que sai da avenida da Benjamin Constant. Então você vai abrir a Benjamin nós vamos Constant? abrir, mas primeiro com uma ampla discussão com os camelôs, porque nós não vamos inviabilizar o comércio de ninguém. E não é abrir de qualquer jeito, viu, Alain? Isso é importante colocar. Nós vamos discutir uma solução junto com eles. Muito bem. O próprio Enio Araújo, o Enio Araújo já fiz a pergunta dele, o Raimundo Marques, ele diz o seguinte: Alan, pergunte para o candidato a respeito da educação infantil. O que o senhor acha de um professor sozinho cuidar de mais de 30 crianças diariamente? O senhor não acha muita coisa para uma só pessoa? Haja visto que para uma mãe cuidar de 2 crianças já é difícil. Imagina para uma professora cuidar de mais de 30 crianças sozinha durante toda uma tarde diariamente. Não seria bom contratar auxiliares para os professores através de concurso público para ajudar a cuidar das crianças em sala de aula? O que o senhor vai fazer sobre isso se for eleito? Pergunta do Raimundo Marques. Primeiro, Alan, eu queria dizer que tem uma novidade que nós vamos implantar, que assim, as aulas de educação física nas escolas, nós vamos colocar os profissionais de educação física para fazer. Isso é uma novidade, porque às vezes a recreação é feita pelo próprio professor e pode incluir algo mais na atividade dele. Agora, em relação à questão de professor cuidar de 30 alunos, acho que hoje nós temos a metodologia de ensino amplamente discutida, ela passa por um estudo nacional, não é só local. E, então, tudo aquilo que a gente fizer na educação vai ser pautado na metodologia de ensino consagrada que hoje é feito no país. O que nós vamos fazer é auxiliar na questão da recreação dos alunos e no período da tarde, nas escolas de tempo integral, outros professores vão se incorporar a cuidar desses alunos. Então vai haver concurso público na sua gestão. Nós vamos ter que ampliar o quadro hoje na medida que a gente amplia a oferta de ensino no período da tarde. Me responda rapidamente. E os servidores que hoje não têm a função de servidor devidamente registrada por concurso público, que são, infelizmente, os provisórios, os temporários? O que o senhor pensa destes servidores do município? Alan, eu acho que o equilíbrio é o mais importante. A prefeitura hoje tem 5.600 funcionários. Parte deles são terceirizados. Esses dias eu estava reunido com o pessoal da COPSERG, uma cooperativa que presta serviço para a prefeitura. Tem funções que eu acho que a prefeitura não deve fazer concurso público, porque são atividades que hoje as cooperativas de trabalho oferecem esse tipo de serviço. Eu acho que a prefeitura tem que fazer concurso onde naquela função nós precisamos ter um funcionário qualificado, nós precisamos ter um funcionário que vai desenvolver uma carreira de serviços prestados à comunidade. Então eu vejo que nesse aspecto do funcionalismo público, o equilíbrio entre o funcionário efetivo com aquele terceirizado permitido em lei é a melhor solução. Uma última pergunta aqui do Gemil Júnior. Candidato Marcos Alexandre,
Já estou ficando conhecido de sempre fazer a mesma pergunta no programa do Alan Rick. Em 2008... Tá ficando famoso. Já. Em 2008, o atual prefeito do PT, Raimundo Angelim, na época estava também em campanha para a reeleição. Com muita dificuldade, conseguimos levar o candidato, então candidato, no bairro Ouricuri, onde montamos uma grande tenda e ali fizemos um churrasco. Ficamos felizes, pois o então candidato comeu conosco e tivemos um sentimento de que teríamos finalmente asfalto. Mas, para nossa surpresa, nunca tivemos sequer uma rua arrumada no Ouricuri. Sempre nos deparamos no assunto que o Ouricuri já recebeu verbas e nunca tivemos infraestrutura. Candidato Marcos Alexandre, recebi o IPTU 2012 no valor de R$ 286,80. Gostaria que o candidato se comprometesse conosco neste momento. Sabemos que o Ouricuri tem poucos votos. Com isso, acaba se tornando um bairro esquecido, mas queremos acreditar que o candidato não pense desse jeito. Candidato, ficaremos mais 4 anos no esquecimento? Eugênio Júnior muito chateado, viu? Jamil, primeiro dizer assim, no Rio Branco, quando a gente soma bairros, loteamentos, ocupações, tem 212. Não dava para o prefeito Angelim fazer tudo em 8 anos. Mas ele prometeu, pessoal. Mais de 19 bairros foram urbanizados na gestão do prefeito Angelim. O Ouricuri nasceu de um investimento da Caixa Econômica. Assim como o Ouricuri, com apoio da Caixa, de loteamentos que foram aprovados, mas a infraestrutura não chegou. Nós estamos agora tratando cada um, no Ruas do Povo, junto ao Ministério Público, de loteamentos que tiveram investimento, parte do investimento foi comercializado os lotes, mas não teve infraestrutura. O que eu posso dizer para ele é que eu visitei o Ouricuri no início deste ano, ainda na função de coordenador do Ruas do Povo. O Ouricuri todinho foi incluído no programa Ruas do Povo e ainda no verão desse ano as obras iniciarão. Esse foi o planejamento que nós deixamos aprovado no Ruas do Povo no mês de maio, quando eu me desincompatibilizei, e dizer para ele que ele não vai precisar esperar mais 4 anos, porque as obras começam este ano e serão concluídas no próximo ano. Recebemos também aqui uma pergunta por e-mail, que é a pergunta do Fabiano Fracoso. Candidato, gostaria de saber qual a sua proposta para a produção alimentar em Rio Branco, pois o seu principal adversário político, Tião Bucalon, tem um modelo bastante diferente e, ao meu ver, prejudicial ao meio ambiente. Qual a sua proposta para a produção alimentar em Rio Branco, candidato? Pergunta do Fabiano Fragoso. Eu estive visitando no sábado, no domingo, Alan, sábado e no domingo, a área rural. E no domingo nós temos em 2 polos, Hélio Pimenta e Geraldo Fleme. Nós temos 7 polos em Rio Branco. Eu pude coordenar a pavimentação de 5 dos 7 polos e vi a produção que é feita ali, que hoje abastece as CEAs e as feiras. Primeiro, nós vamos ampliar de 18 para 30 feiras nos nossos bairros, para ter com que o nosso produtor faça a comercialização direto para as pessoas e as pessoas tenham uma oferta de produtos hortigranjeiros próximo do seu bairro. 30 feiras. A outra coisa, Alan, nós vamos incentivar para o crescimento do Cinturão Verde. Candidato, nosso tempo estourou. É uma pena, porque eu tinha aqui pelo menos mais umas 10 perguntas dos internautas. Não dará tempo. Peço perdão aos internautas, porque foi muito produtivo. E agora, candidato, o senhor tem mais 1 minuto para realizar aqui as suas considerações finais. Bom, Alan, eu queria agradecer, parabenizar a TV Gazeta, que está saindo na frente nesse conjunto de entrevistas feitas para os candidatos, dizer que eu fui chamado pelo meu partido para a Frente Popular para discutir coisas novas para a nossa cidade, para enfrentar os desafios que Rio Branco tem. Então nós construímos o plano de governo, temos muitos desafios ainda, precisamos projetar nossa cidade para o futuro, esse é o momento, a Rio Branco que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, tratar dos assuntos importantes com responsabilidade, com dedicação e parceria. É para isso que nós estamos nessa campanha e eu queria aqui agradecer, essa semana nós estamos completando 4 semanas de campanha, a adesão cada vez maior das pessoas que a gente visita nos bairros, nas casas. Então eu queria agradecer a todos aqueles que participaram das nossas atividades de campanha. Eu estou muito feliz com a nossa equipe, podendo levar a nossa mensagem em cada canto da cidade. Candidato, muito obrigado pela sua vinda. Que Deus abençoe o senhor também, sua família, como a todos os candidatos também. Este é o Gazeta Entrevista Especial com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Amanhã, nossa convidada é a candidata do PSC, a deputada federal Antônia Lúcia. Você participa conosco mandando sua pergunta pelo Facebook do Alan Rick, pelo e-mail do Gazeta Entrevista e faz conosco o programa. Muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo a todos e até amanhã.